Nesta segunda-feira, Cuba foi subitamente mergulhada na escuridão. Não foi a primeira vez que a rede elétrica entrou em colapso nas últimas semanas, mas foi o pior em uma série de apagões impostos pelos Estados Unidos. Sem aviso prévio e sem falhas anteriores no sistema de Cuba que pudessem causar o colapso, toda a rede elétrica de Cuba simplesmente desabou sob seu próprio peso. E só 2 dias depois, as luzes começaram a voltar. 10 semanas após os Estados Unidos capturarem o ditador venezuelano Nicolás Maduro, o bloqueio de Washington ao petróleo venezuelano para Cuba atingiu um estágio crítico. As ilhas estão ficando sem energia e também sem itens de primeira necessidade. A ajuda humanitária é intermitente e demora a chegar. E mesmo com o racionamento mais rigoroso, a ilha ficará totalmente às escuras em poucas semanas. A agitação social cresce e autoridades cubanas avaliam concessões inéditas aos Estados Unidos, mas o líder americano parece querer mais. Enquanto os cubanos esperavam no escuro, Donald Trump disse a repórteres na terça, abre aspas, acredito que terei a honra de tomar Cuba. Se eu libertar ou tomar, acho que posso fazer o que quiser com Cuba. Nicolás Maduro, da Venezuela, está preso no Brooklyn. O Ayatollah Ali Khomeini, do Irã, agora é apenas uma lembrança. E em Cuba, o presidente Miguel Díaz-Canel parece ser o mais recente líder mundial a cair na mira dourada de Donald Trump. Cuba em crise. Da invasão da Baía dos Porcos, à crise dos mísseis de Cuba, da queda do patrocinador soviético de Cuba, ao retorno dos embargos americanos completos. No final da década de 2010, o governo comunista de Cuba enfrentou mais do que sua cota de calamidades. Mas, em mais de 67 anos de governo comunista contínuo, a nação de Cuba nunca experimentou uma catástrofe como esta. Olhe ao redor do mundo hoje e a situação de Cuba é apenas uma pequena parte de uma mudança global muito maior. A ilha e seu povo são o que o poeta Robert Penn Warren certa vez chamou de uma bolha na maré do império. A ordem global criada por Washington após a Guerra Fria está ruindo rapidamente. Alianças se rompem e regimes caem em vários lugares. Venezuela e Irã foram destaque nas manchetes recentes. E os rompimentos entre Washington e seus aliados e Moscou e seus aliados, respectivamente, são histórias em grande escala que exigem a atenção do mundo. Para o bem do povo de Cuba, não podemos perder a perspectiva. Em tempos normais, e como sentimos falta deles, a situação atual em Cuba seria a principal notícia internacional do ano. Vamos então colocar a crise em perspectiva. Ignore o Irã, ignore Washington, ignore toda a insanidade. Esse é o ano de 2026 até agora, e foque em Cuba. A nação caribenha, com cerca de 10 milhões de habitantes, sofre quase total bloqueio energético imposto pela superpotência vizinha. Após décadas de uma convivência difícil, mas administrável, e sem nenhuma ameaça iminente conhecida que justificasse esse tipo de ação dos Estados Unidos, Washington escolheu este momento para derrubar o regime cubano à força. O bloqueio ocorreu após a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, em janeiro, e a transição que colocou o país sob comando do presidente interino Delcy Rodrigues, aliado dos Estados Unidos, com a Venezuela e suas imensas reservas de petróleo sob o controle de fato dos Estados Unidos, Washington pôde usar o fluxo do petróleo venezuelano para exercer uma enorme pressão sobre Cuba. Havana supre cerca de 40% de sua energia com produção própria de petróleo e gás, importando o restante, em sua maioria, da Venezuela. Como a Cuba moderna historicamente não tem muito dinheiro sobrando e pré-intervenção, a Venezuela precisava muito de outros tipos de apoio que Cuba podia oferecer. As duas nações trocavam combustível venezuelano por serviços cubanos. Com a entrada dos Estados Unidos em Caracas, esse acordo ficou muito fácil de romper. Um bloqueio foi imposto para impedir a entrada de outros fornecedores de energia em Cuba, aproveitando-se de uma força militar global de primeira linha contra a qual Havana não tinha a menor chance de se opor de forma significativa. E ponto final. Cuba hoje não tem como mudar sua situação, internamente ou com apoio externo. As forças armadas cubanas estão muito desatualizadas e totalmente superadas, não só pelos recursos militares dos Estados Unidos no Caribe, mas também pelo grande poder das forças no território continental americano.
tão perto que caças poderiam decolar da Flórida e lançar bombas sobre o Palácio Presidencial sem precisar reabastecer ou até mesmo lançar tanques. A Rússia, por mais solidária que seja, não pode nem consegue obrigar os Estados Unidos a acabar com o bloqueio. Apesar de a Rússia ter enviado 2 navios com petróleo e gás para Cuba na quarta-feira, é muito provável que sejam interceptados pelas forças dos Estados Unidos. Isso se eles sequer chegarem à ilha a tempo. A China exportou equipamentos solares para Cuba e melhorou bastante a infraestrutura de energia renovável do país nos últimos anos. Mas Pequim está ainda menos inclinada a intervir diretamente que Moscou. As nações da América Latina estão impotentes. O México enviou mais de 2.000 toneladas de alimentos para Cuba no último mês, e os líderes regionais sabem disso. Ao pressionar ainda mais a situação, eles poderiam sofrer represálias econômicas e diplomáticas severas, ou até mesmo ação militar ao lidar com a América de Donald Trump. Grupos humanitários latino-americanos e europeus, majoritariamente de esquerda, passaram a organizar remessas menores. A primeira chegou na quarta-feira, 18 de março, mas isso representa apenas uma pequena fração do apoio que Cuba necessita. E essas remessas não incluem o combustível que Havana mais precisa. No lançamento deste episódio, Cuba está há 3 meses sem receber combustível. Em Washington, os objetivos dos Estados Unidos são claros. O governo comunista de Cuba, governado por mais de meio século por Fidel Castro e depois por seu irmão Raul, deve cair. E o atual líder do país, Miguel Díaz-Canel, não terá permissão para permanecer no poder. Donald Trump parece ter demonstrado um interesse pessoal especial no projeto de Cuba de seu país, nos dando aquela citação da introdução sobre citar aqui a honra de tomar Cuba, entre outras coisas. Trump claramente quer replicar o sucesso de sua operação de mudança de regime na Venezuela, onde a maior parte do regime de Maduro, na verdade, continua no poder, mas transfere o controle direto para um líder mais submisso que reage a ameaças atendendo às exigências de Washington. Segundo a mídia americana, negociadores dos Estados Unidos disseram aos seus homólogos cubanos que Miguel Díaz-Canel não pode continuar no poder. Embora, assim como na Venezuela, tenham deixado para Cuba fornecer suas próprias respostas às perguntas sobre o que pode acontecer a seguir. Trump, sua equipe de negociação e o governo dos Estados Unidos são fortemente influenciados por um grupo cubano-americano na liderança do país. Seu principal membro é o secretário de Estado Marco Rubio. A comunidade cubano-americana e muitos emigrantes cubanos pressionam por mudança de regime. Pressionam por uma operação como esta há décadas, e agora eles claramente acreditam que encontraram seu momento. Se o governo cubano tem algo a seu favor, é a posição de Cuba nas prioridades de Washington. Citando Trump novamente, em declarações do último domingo, conversamos com Cuba, mas lidaremos com o Irã antes. Claramente, isso não significa que Cuba simplesmente passará despercebida por Trump até lá, se os acontecimentos das últimas semanas servirem de indicação. Mas parece indicar que a maior parte da atenção da política externa dos Estados Unidos continuará voltada para outros lugares, o que na maioria dos casos significaria que um governo-alvo como o de Havana teria uma janela crítica. Em outro país, com mais recursos à sua disposição, os líderes poderiam ganhar tempo, aproveitar eventos mundiais em andamento a seu favor ou até tentar construir um dissuasor econômico ou militar. Mas, no caso de Cuba, o país existe após muitas décadas de perdas por desgaste, decadência e privação. O tempo está do lado de Washington aqui, não de Havana, e enquanto Havana espera Washington chegar, seus problemas só pioram. Agora, em seguida, vamos falar sobre o colapso que já está em andamento em toda Cuba. Mas antes de fazermos isso, gostaríamos de tirar um momento para discutir o Front Stock. O Front Stock é o site premium da equipe, central de notícias e análise de conflitos globais. No Front Stock, contamos com jornalistas premiados e especialistas para trazer insights essenciais sobre guerras, tensões e a geopolítica que molda o mundo. Também disponibilizamos episódios em vídeos semanais e a sala de briefing, com histórias pouco conhecidas do mundo aos sábados.
Nesta semana, nossa equipe está ampliando a cobertura do conflito no Irã com um podcast diário de acesso gratuito que resume todos os últimos desdobramentos da guerra. Ele se chama Iran Daily Dispatch. Lançaremos diariamente em dias úteis até o fim do conflito. Inscreva-se para receber notificações de novos episódios. O Dispatch é gratuito e não exige conta. Os episódios da nossa primeira semana já foram publicados, então vá conferir, como eu disse, de graça. Se você assinar, o Front Stock custa só $5 por mês ou 50 por ano. Isso apoia a nossa cobertura gratuita e independente no YouTube. Inscreva-se no Iran Daily Dispatch. Agora voltamos para Cuba. Pontos de ruptura entrando nesta semana. Não foi surpresa nem para os cubanos, nem para os observadores de todo o mundo que a situação na ilha estava piorando. Na segunda-feira, no entanto, tudo piorou quando, sem aviso, a nação inteira sofreu um apagão. Nas últimas semanas, a rede elétrica cubana já entrou em colapso antes, mas esse apagão foi um sinal ainda pior do que pode acontecer. Não só durou 29 horas inteiras, como o apagão aconteceu sem nenhum sinal prévio de que uma falha estava por vir. Geralmente, há sinais de alerta em outras partes do sistema, interrupções localizadas ou quedas em outras áreas enquanto a rede compensa. Mas, desta vez, não houve nada. O pior é que esse último apagão ocorreu enquanto Cuba já enfrentava racionamento nacional, com energia disponível em boa parte do país por apenas 4 horas em dias melhores. Até hospitais e outras infraestruturas essenciais sofreram sérias restrições. O fato de a rede elétrica cubana entrar em colapso, mesmo depois dessas medidas terem sido implementadas, é um lembrete amargo da dimensão dos desafios que Havana precisa enfrentar. A rede elétrica de Cuba, como grande parte da infraestrutura do país, é antiga e, em condições normais de outros países, já teria sido aposentada há muito tempo. O público cubano está sentindo essa pressão e tem feito sua presença ser notada de maneiras que Havana, historicamente, não estava acostumada a lidar. No último fim de semana, durante os mais recentes apagões, manifestantes na cidade de Morón foram às ruas às centenas, em um protesto que rapidamente se transformou em um motim. Civis incendiaram a sede local do Partido Comunista, causando grandes danos. Cubanos em todo o país batem panelas e frigideiras à noite para mostrar descontentamento, principalmente quando os apagões diários se prolongam e os protestos de rua se espalham pelo país. Só na primeira metade de março, a Organização de Direitos Humanos Cubalax registrou 130 manifestações contra apenas 31 no mês de janeiro. Em tempos melhores para o governo cubano, atos assim teriam causado represálias graves e possivelmente fatais. Com a volta da infraestrutura de polícia secreta e o restabelecimento do controle, a resposta foi diferente. Após o incêndio da sede em Morón, o presidente de Cuba mostrou simpatia pelos manifestantes, mas alertou sobre fortes retaliações se houver violência nos protestos. Mas, fora isso, apoiando a intenção deles de expressar suas frustrações em voz alta. Se Díaz-Canel esperava que a leniência pudesse agradar Washington, então parece que ele estava redondamente enganado. Sua destituição segue como prioridade para negociadores americanos. É verdade que ele não tem sido nada receptivo às ações dos Estados Unidos, criticando o bloqueio dos Estados Unidos com razão, como uma, abre aspas, guerra econômica, e prometendo, mais uma vez citando, uma resistência intransponível. Quanto à possibilidade de os Estados Unidos lançarem uma invasão militar, em 18 de março, o chefe do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos tranquilizou os legisladores, dizendo que não há planos ativos nem ensaios em andamento para operações terrestres em Cuba. Mas, do ponto de vista de Havana, essa garantia só vale até certo ponto. Mesmo que os Estados Unidos realmente não pretendam realizar uma invasão, eles têm outras maneiras de se livrar de Díaz-Canel por meios militares. Após a remoção de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, na qual dezenas de guarda-costas cubanos de elite foram massacrados, as forças cubanas provavelmente entenderam que teriam dificuldades em impedir uma incursão semelhante por operadores especiais. Sabe-se que unidades de operações especiais americanas estão presentes em todo o Caribe. Apesar de algumas terem sido realocadas para o Oriente Médio, as unidades restantes provavelmente seriam mais do que capazes de realizar uma incursão em Havana, se necessário.
Outros recursos americanos atuam fortemente na região, especialmente no Equador, onde forças navais e aéreas dos Estados Unidos ajudam Quito em uma grande ofensiva contra crime organizado e narcotráfico nas florestas orientais. Segundo o comandante do Comando Sul, os Estados Unidos se preparam para uma migração em massa de Cuba, com o Departamento de Segurança Interna e a Guarda Costeira liderando a resposta caso milhares tentem fugir ao mesmo tempo. As autoridades cubanas, ao oferecer concessões, buscam apelar aos interesses econômicos do governo Trump para negociar um acordo e garantir uma transição mais controlada diante da crise. Semana passada, o vice-primeiro-ministro de Cuba propôs, abre aspas, uma relação comercial fluida com empresas dos Estados Unidos, fecha aspas. Investidores americanos poderiam apoiar a reabilitação e reconstrução da economia cubana, garantindo participação em seu eventual crescimento. A proposta exige mudanças legais para aprovação no Congresso dos Estados Unidos, mas é uma aposta forte dos negociadores cubanos. No Oriente Médio, Sul da Ásia, África Subsaariana e Cáucaso, a liderança dos Estados Unidos tem deixado de lado animosidades históricas, diferenças ideológicas e até conflitos em andamento. Se isso permitir que Washington participe de negociações, Cuba tem minerais críticos como cobalto, níquel e manganês que os Estados Unidos gostariam de acessar por cadeias de suprimentos seguras. Para tornar o acordo mais atraente, Havana começou a libertar prisioneiros políticos, o que pode levar cubano-americanos e exilados nos Estados Unidos a apoiarem uma solução negociada. Em mais um apelo a essas comunidades, espera-se que Cuba atraia investimentos da diáspora cubana no exterior a partir de segunda-feira, o que seria uma mudança positiva e há muito aguardada para os cubanos que vivem em outros países. Quanto à transição controlada, vale destacar que o comunismo não impede necessariamente que os Estados Unidos estabeleçam alianças próximas e economicamente fortes com outros países. Veja o Vietnã, um país que vive sob o regime comunista de partido único desde os tempos de guerra com os Estados Unidos, mas que agora é um dos aliados mais próximos dos americanos no Indo-Pacífico. Em Cuba, o comunismo não é visto como obstáculo, segundo pessoas ligadas às negociações. Um dos netos do ex-líder de 94 anos, Raul Castro, chamado Raul Rodrigues Castro e mais conhecido como El Cangrejo, é um possível candidato a liderar o país, sob supervisão americana. El Cangrejo lidera a equipe de segurança do avô e tem fortes ligações com militares e interesses econômicos cubanos. Seja quem for o sucessor, Washington mantém seu desejo de reformulação completa, citando Marco Rubio sobre o governo da ilha. A economia deles não funciona, há muitos problemas e os líderes atuais não sabem resolver, então precisam trocar o comando. Fim da citação. Mas, como mostrou a ação dos Estados Unidos na Venezuela, Washington se importa menos com o princípio da mudança de regime e mais em garantir que o regime-alvo mude o necessário, para que ele esteja em conformidade com os objetivos americanos. Para Trump, essa distinção pode causar problemas imediatos, especialmente com eleitores cubano-americanos, fundamentais em seu movimento político. Segundo notícias locais e nacionais, cubano-americanos no sul da Flórida temem que Trump não vá longe o bastante, mantendo elementos do governo cubano, o sistema político comunista ou até mesmo um membro da família Castro no poder. Essas são comunidades que há décadas lutam pela democratização de Cuba, sendo que muitos são descendentes de pessoas que fugiram de Cuba durante e após a tomada comunista. Muitos ainda reivindicam propriedades em terras cubanas expropriadas pelo governo Castro. Eles têm interesses econômicos ligados à ideia de uma libertação pós-comunista e ainda têm familiares na ilha esperando que os Estados Unidos finalmente promovam mudanças. Muitos sentem que já foram prejudicados nos anos de Obama, quando o governo de Raul Castro abriu parcialmente relações com Washington. Desta vez, eles exercem um poder consideravelmente maior em Washington. A influência deles pode afastar a Casa Branca de uma integração apenas econômica e levá-la a buscar a derrubada do Partido Comunista Cubano. Se isso pode ocorrer ou representar risco maior para o povo de Cuba a longo prazo, é outra questão. As decisões de Washington para equilibrar esse risco definirão o futuro de Cuba. Obrigado por assistir.